Hoje eu quero fazer uma explicação bem rapidinha para vocês sobre esse moto esmeril. Uma curiosidade, ele tem 4 fios, ou seja, ele é bifásico. Ele tem um platinado, porém não tem capacitor. E hoje eu quero ensinar vocês como que foi que eu descobri qual que eram os fios para poder ligar ele. E como foi que eu fiz todo o processo, porque quando eu peguei ele no ferro velho, só me falaram assim, ó, qualquer um dos fios ele ronca, mas não funciona. E atualmente eu consegui fazer ele funcionar. Então olha como que ele ficou. Vou explicar aqui como que foi que eu fiz para descobrir qual que foi os fios do motor ali do esmeril. Que eu peguei e estava sem identificação para poder ligar. Lembrando que é um moto esmeril que usa platinado e não tem capacitor. Basicamente embaixo dele tinha 4 fios, estava assim. O primeiro fio, segundo fio, terceiro fio, quarto fio. Estavam todos sem identificação, a única referência que eu tinha que aqui tinha um fio que estava conectado na rede. Aqui, ó. A gente estava conectado na rede. Certo? Aqui o outro fio da rede estava solto. Assim como eu pegasse esse fio e encostasse aqui, o motor roncava, aqui também roncava e aqui também roncava. Não fazia nada. Então o que que eu fiz? Eu desmontei o moto esmeril e vi que dentro dele tinha um platinado. O platinado trabalha com 2 fios. Então tinha um fio aqui e um aqui. Verifiquei, o enrolamento estava bom. Então não estava derretido, não estava queimado. Quando eu pegava o multímetro na escala de continuidade, colocava aqui e aqui, dava continuidade, aqui com aqui dava continuidade, e aqui com aqui dava continuidade. Porém, na escala de resistência, as medidas ficavam um pouco confusas, ficavam muito parecidas. Então, o que que eu fiz? Vim aqui no fio do platinado e desconectei. Aí, com escala de continuidade, eu consegui verificar novamente. Fiz o teste daqui com aqui, deu continuidade. Agora, eu fiz o teste daqui com aqui, não deu mais continuidade. Então, a continuidade ficou só entre esse fio e esse e esse. Então, eu descobri que aqui era 2 bobinas. Aqui era uma bobina, aqui era outra bobina. Vamos fazer o símbolozinho da bobina, aqui para vocês não se perderem no que eu fiz. Então, aqui era 2 bobinas. Aí, na escala de resistência, eu descobri que dava 0,5 de resistência aqui e 0,5 de resistência aqui. Então era 2 bobinas mesmo que tinha. E por mais que o motor tenha platinado, ele não usa capacitor. É muito diferente esse motor, nunca tinha visto, não achei nenhum vídeo no YouTube falando sobre isso. Aí o que que eu fiz? Eu peguei e numerei aqui as bobinas de ordem aleatória. Então o que que eu fiz? Eu peguei aqui uma bobina. E aqui tinha outra bobina. Eu peguei aqui e coloquei como 1 e aqui como 2. Porém, eu não sabia se estava certo? Aqui. Aí o que eu fiz? Eu fechei esse motor como se fosse para 110 em bobinas em paralelo. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse fio aqui e fechei com esse aqui. E esse aqui com esse aqui. E aqui foi ligado na rede. Vamos por aqui, ó. Rede. Liguei na rede. O que que aconteceu? O motor fez isso aqui, ó. Ele ia para um lado e voltava, ia para um lado e voltava. Ele fazia isso. Então, o que que eu sabia? Que esses fios aqui estavam errado, a ordem deles. Aqui poderia estar certo, mas aqui estava errado. Aí, o que acontece? Que eu fiz novamente o teste. Peguei aqui, vamos desenhar novamente a bobina. Essa bobina. Aqui eu mantive 1 e 2 identificados nos meus fios lá nas bobinas. E aqui na outra bobina eu inverti. Na de cima aqui, ó, eu peguei o fio 1 e coloquei com essa da ponta. Então, aí nessa eu inverti. Fiz novamente o fechamento para 110. Joguei aqui e o daqui com aqui. E liguei na rede. Aí o motor trabalhou certinho. Aí mesmo assim, não contente, que eu já meio que tinha descoberto que aqui era o 3
e aqui o 4, eu ainda não estava 100% satisfeito. O que eu fiz? Peguei e fechei o motor para 220. Em 220 é em série. Então eu peguei e fiz o seguinte. Daquela fórmula que eu meio que já sabia que ia onde que os polos. Qual que é a numeração. Aqui peguei essa bobina 1 e 2. E aqui 3 e 4. Então aqui ficou 1, 2, 3 e 4. Fechei o 2 no 3 em série. E liguei aqui com aqui na rede. E ele ligou certinho. Então, quando vocês fizerem isso, vocês têm que, e for testar, tem que lembrar que o fio do platinado tem que ser de volta emendado aqui, ó. Como eu tinha cortado para saber, quando vocês forem fazer essas ligações, vocês obrigatoriamente tem que ligar ele novamente no platinado. Senão ele não vai funcionar. Ah, mas meu motor tá virando pro lado errado. A bobina 1 e 2 tua tá errada. Então, a bobina que você marcou o fio 1, na verdade, na bobina, o fio 1 e o fio 2 da tua bobina tá invertido. O 2 é 1 e o 1 é 2. Então, aqui tá errado. Então, você tem que só inverter os fios. Inverter os fios, teu esmeril vai funcionar, o teu motor, que seja. Beleza? Espero que eu possa ter ajudado vocês, mas é o jeito mais simples que eu achei de explicar para vocês como que eu fiz para ligar o meu.